Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui comigo. O assunto que eu escolhi hoje para a gente conversar é sobre um profissional da área da saúde muito importante, o farmacêutico. A gente vai ao médico, recebe muitas vezes uma receita para um medicamento e nós vamos à farmácia. Então nós vamos falar da importância e da função do farmacêutico para o tratamento adequado e seguro para o paciente. E quem vai conversar com a gente hoje sobre isso é o delegado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, o Anderson Almeida, que gentilmente aceitou o nosso convite para esse bate-papo. Anderson, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Olá, Jaqueline, é um prazer enorme estar aqui presente para falar dessa profissão milenar, né, importante para a população. E como a gente sabe que trabalha, a maioria das vezes, no estabelecimento de saúde. É importante frisar também para a população que a farmácia, além de comercializar o insumo que é o medicamento, é um estabelecimento de saúde do qual 75% da população procura como primeiro serviço de atenção primária. E o farmacêutico é esse profissional responsável para colaborar e para ajudar a população no uso correto de medicamento e na segurança do uso desses medicamentos. O Anderson, já nessa primeira fala sua, tem um dado importante que você falou, né? 75%, quer dizer, é um profissional acessível, muitas vezes as pessoas vão até diretamente ao profissional farmacêutico quando não está bem de saúde. E eu queria esclarecer justamente com você quais são as atribuições básicas desse profissional na farmácia comercial. Isso, o farmacêutico ele tem as funções tanto técnico-administrativas como técnico-assistenciais, ou seja, ele tem que garantir que esses medicamentos das quais estão disponíveis para o paciente na farmácia, seja garantido toda a questão de segurança, como o armazenamento correto desse medicamento, garantindo, por exemplo, a questão de luminosidade, a questão de temperatura, a questão de umidade desse medicamento, que isso também pode ser nocivo para a população, porque a gente sabe que o medicamento ele é um produto químico, né? Então, qualquer situação que ele tenha um estresse ou de uma temperatura mais alta, ou então de umidade ou luminosidade, ele pode sofrer uma alteração química e aquele produto químico que esteja ali, que sofrer essa alteração na sua molécula e ser nocivo para a população. E, além disso, é importante, além de armazenar esses medicamentos corretamente, o farmacêutico dá a orientação durante o uso do medicamento, porque também a população tem que saber de como se usar esse medicamento para garantir uma eficácia na terapêutica medicamentosa e principalmente a segurança, né? A dose desse medicamento, a importância de seguir a posologia do tratamento que foi prescrita pelo médico ou não, de repente é um medicamento também, que são medicamentos isentos de prescrição que o farmacêutico pode orientar a população. Enfim, são vários problemas que às vezes a população não tem essas informações e o farmacêutico é o profissional ideal e mais adequado para orientar a população sobre isso. Ô Anderson, você falou então desse trabalho aí por trás do balcão, que a gente muitas vezes nem pensa nele, né, nesse cuidado, que é essa responsabilidade do farmacêutico com a infraestrutura total de uma farmácia e do produto ou medicamento. E também esse do balcão. Agora, vamos dizer também quais são as outras áreas que o farmacêutico pode atuar, que a gente pode encontrar o farmacêutico? Sim, então, a profissão farmácia, o farmacêutico ele pode atuar em mais de 72 áreas, então é uma área muito ampla. Extensa, né? Exatamente. Que campo. Claro que são áreas que a gente chama de áreas privativas, que são aquelas que só o farmacêutico pode atuar ou como responsável técnico ou como farmacêutico substituto mesmo, e tem as áreas não privativas, que são áreas onde o farmacêutico pode atuar, mas outros profissionais também podem atuar. Exemplo, a área de biomedicina, né? Análises clínicas. Então, o farmacêutico ele pode ser responsável, mas tem outros profissionais também que podem responder no laboratório, exames. Exatamente, isso, exatamente. E na farmácia, onde o farmacêutico ele é responsável por tudo isso que a gente falou, na indústria de medicamentos também, que ele é responsável pelo controle de qualidade desses medicamentos, na produção desse medicamento. E quando a gente fala em assistência farmacêutica, o farmacêutico ele tem que estar inserido em toda essa cadeia. Uma área muito importante também para garantir a qualidade desse medicamento e a segurança desse medicamento é nas transportadoras de medicamento, onde o farmacêutico também tem a responsabilidade de garantir todas essas condições ideais para que o medicamento chegue até uma distribuidora ou até uma farmácia de bairro que vai ser vendido o medicamento para a população.
Anderson, e o farmacêutico na área hospitalar e na rede pública? Sim, o farmacêutico na área hospitalar também tem essa função de garantir a segurança do medicamento. Por exemplo, na área hospitalar é o farmacêutico que recebe a prescrição do médico, que depois vai ser administrado geralmente por uma enfermeira ou então um auxiliar de enfermagem, e o farmacêutico tem a responsabilidade de avaliar aquela prescrição e garantir que aqueles medicamentos que vão ser disponibilizados para aplicação, administração pela equipe de enfermagem tenha segurança. Por exemplo, talvez tem medicamentos que são muito parecidos os nomes, né? E pode ser confundido pela equipe de enfermagem ou pela equipe ou pela própria enfermeira. E algumas interações medicamentosas ou alguns medicamentos que a gente chama de medicamentos potencialmente perigosos, né? Que podem causar um dano maior na hora da administração. Então, o farmacêutico, ele é o elo, né, entre a prescrição e a administração para garantir, né, que esse medicamento ele seja administrado com segurança. E a gente tem números muito altos a nível mundial de que a administração errada de medicamentos causam bastante danos à população e pode ser até fatal. Então, a importância e a responsabilidade do profissional farmacêutico na área da saúde para a gente entender. Agora, vamos voltar só um pouquinho na história. É uma profissão milenar, né, muito antiga, de mais de 2000 anos, que começou subtraindo o medicamento, o remédio de plantas, passou pelo impulso das guerras, com as epidemias. Conta pra gente como é que surgiu essa profissão. Isso, exatamente. No início da profissão, né, bem antes de Cristo, inclusive ela se confundiu um pouco com a medicina, né, porque vem da mesma linha aí. E depois houve essas separações e aí teve os famosos boticários, né? Antigamente as farmácias se chamavam boticas, então que eram muito parecidas com as farmácias hoje de manipulação, que era um medicamento mais individualizado para aquela pessoa, né? Então as pessoas procuravam bastante, principalmente a farmácia, e os farmacêuticos ou os boticários na época, eles desenvolviam fórmulas mais individuais para aquela pessoa, que é o que acontece muito hoje na manipulação, que é a farmácia que a gente conhece mais ou menos nesse modelo de farmácia. E claro, né, na década de 40, pós-guerra ou até antes de guerra, com a descoberta da penicilina, né, que foi um antibiótico muito importante, aí começou a se produzir em grande escala e isso foi muito importante até como para os Estados Unidos vencer a guerra, né, porque aí você conseguia tratar as infecções, né, em grande escala dos soldados e tal. Então, isso foi um grande marco, essa questão também de se produzir o medicamento industrialmente, né, e claro, com toda a tecnologia. E aí a farmácia, como a gente conhece hoje, a farmácia de medicamentos industrializados é essa farmácia ou drogaria, como a gente denominava antigamente, né, que a gente conhece. Num dado momento, a indústria foi crescendo muito, né, com essa questão e nós não tínhamos um número muito grande de profissionais e esses profissionais começaram muito a migrar para a indústria e ficou uma lacuna na década de 80 e 90 do farmacêutico nas farmácias comunitárias, nas farmácias de bairro e drogarias que a gente conhece hoje. E aí a gente teve até, inclusive, uma crise de identidade na profissão, né? Então, os farmacêuticos não estavam presentes. No final da década de 90, houve uma preocupação muito grande, principalmente pelas entidades das áreas de saúde, do qual começou-se a ter muito intoxicação devido ao uso irracional de medicamento, né, ao uso indevido, e aí teve a criação, inclusive, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e começou-se a retomar o que a gente chama de atenção farmacêutica, ou agora o conceito mais bem colocado é o cuidado farmacêutico, para retomar esse papel do farmacêutico mesmo no cuidado da população. Não só de o medicamento estar disponível, de o medicamento estar acessível na farmácia, mas sim para que esse farmacêutico ele consiga acompanhar, né, fazer um acompanhamento do uso desse medicamento para garantir a eficácia e principalmente a segurança do uso do medicamento. Anderson, você disse drogaria e farmácia, não são a mesma coisa, não existe mais esse conceito. O que uma farmácia pode ter? A gente vê que tem perfumaria, tem até alimentos. Como é que fica essa situação? Isso, a Lei 5991 de 73, que regulamenta o comércio farmacêutico,
ela conceituava farmácia e drogaria, né? As farmácias eram as farmácias de manipulação e a drogaria era o estabelecimento que vendia o medicamento, né? Que comercializava o medicamento. Já a partir de 2014, uma nova lei, a 13.021, ela conceituou diferente. Então, é farmácia sem manipulação ou drogaria, então esse conceito de drogaria ainda existe, e a farmácia com manipulação. Mas o que difere na 13.021, a partir de 2014, que a farmácia ela passa a ser uma unidade de prestação de serviços de saúde e de assistência farmacêutica. Então, faz toda a diferença. Não é pura e simplesmente comercializar o medicamento. A gente tem que sempre lembrar isso, que a farmácia ela é um estabelecimento de saúde. Então, ali, apesar de a gente comercializar vários produtos, ali tem um profissional do qual pode ajudar, pode acompanhar o uso do tratamento pela população. Então, com essa conceituação nova, onde passa a farmácia a ser um estabelecimento de prestação de serviços à saúde, muda totalmente o conceito, né? Então, passa a ser um simples comércio e agora passa a ser um estabelecimento de saúde no conceito. Então, isso é muito importante, apesar dos conceitos, às vezes, não ficarem tão enraizados, mas para o farmacêutico dá uma conotação muito importante que esse profissional é um profissional de saúde que pode, com certeza, ajudar a população no uso desses medicamentos. Anderson, e quais serviços que o farmacêutico pode prestar numa farmácia? Ele pode prescrever um medicamento, por exemplo? Sim, existe uma legislação do Conselho Federal de Farmácia, que é a 585, que fala das atividades clínicas do farmacêutico, que tem todas as atribuições do farmacêutico, né, no seu rol de atribuições, e tem a 586, que fala exatamente da prescrição farmacêutica. Então, o farmacêutico ele pode prescrever medicamentos que são isentos de prescrição médica. Então, o que são esses medicamentos? São medicamentos que a gente chama para transtornos menores. Bom, a gente quando tem um problema de saúde, a gente tem alguns sinais e sintomas. E geralmente os sintomas são comuns a todas as doenças. Você está com um mal-estar, você sente uma febre, uma dor, né, uma dor no corpo, tá meio sem forças e tal. Então, geralmente, esses sintomas são característicos a todas as doenças. Então, esses transtornos menores, existem alguns medicamentos para diminuir um pouco esses sintomas, que são os medicamentos que a gente chama de medicamentos isentos de prescrição. Esses medicamentos, eles podem ser prescritos pelo farmacêutico. Ah, mas se eles são isentos de prescrição, não há necessidade de ter uma prescrição. Isso é importante tanto para o farmacêutico quanto para a população. Porque o que a gente sempre fala, esses medicamentos, apesar de eles serem isentos de prescrição e eles podem ser comercializados normalmente na farmácia sem uma prescrição médica, eles não são isentos de orientação, né? Existem alguns dados... E essa orientação deve vir de um profissional como o farmacêutico. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar um medicamento simples, que é o ácido acetil salicílico, que as pessoas usam como antitérmico ou analgésico, que é o AS infantil, né? Esse medicamento, às vezes, pode ter interações com outros alimentos. Por exemplo, um chá de camomila, se for usado junto com a ácido acetil salicílico, pode acontecer de aumentar a função anticoagulante do ácido acetil salicílico. E se uma pessoa tem uma idade mais avançada, que tem uma parede dos vasos sanguíneos mais fragilizadas, de repente sofre uma queda ou uma pancada um pouco mais forte e pode ter, de repente, aí uma hemorragia interna e ter um problema da saúde, ou então pode ser até fatal em relação a isso. Então, apesar desses medicamentos eles terem menos efeitos colaterais, eles também precisam de algumas orientações importantes para a população, inclusive do uso abusivo desses medicamentos. A gente tem um medicamento que é o paracetamol, que a gente sabe que, se usado abusivamente, ele pode causar um dano hepatotóxico, ou seja, um dano para o fígado da pessoa. E, principalmente aqui na nossa região, né, Jaqueline, nós temos os problemas das epidemias. A dengue, por exemplo, tem alguns medicamentos que são isentos de prescrição que não podem ser usados quando a pessoa tem um quadro diagnosticado de dengue, né? E talvez a pessoa vai na farmácia com esses sintomas, achando que é uma gripe, e compra um medicamento que é um composto para gripe e tem, de repente, um medicamento que é contraindicado à dengue. Então, o farmacêutico, ele está lá disponível para dar todas as orientações para a população em relação a isso.
Gente, vocês estão vendo como é importante a gente dialogar, conversar com o farmacêutico, com quem nos atende ali no balcão da farmácia, para realmente não ter esses problemas. Você está falando desses medicamentos, me lembrou laxantes, medicamentos que podem causar dependência, que parecem que são livres aí de receituários e que podem trazer problemas graves de saúde. Então, como é importante a gente conversar com o farmacêutico, não é, Anderson? Exatamente. Como você citou os laxantes aí, também sempre lembrar que esses medicamentos, eles devem ser usados em períodos curtos, né? Porque se o problema menor de saúde não for resolvido, talvez você tenha um problema um pouco mais complicado, que esse paciente ou esse usuário ali do serviço de farmácia, ele deve ser encaminhado por um profissional médico ou por outro profissional para se fazer um diagnóstico, né, para ver se tem, de repente, um problema de saúde que não está sendo tratado e que tem que ser tratado. E há também as situações em que a pessoa vai à farmácia, ela nem vai no médico, vai por esses atendimentos que vocês disseram, né, menores, né? E aí o farmacêutico vê que não é o caso e indica para procurar uma assistência médica também. Vocês têm essa responsabilidade também? Isso, exatamente. A gente tem o que a gente chama de algoritmos, né? Então, que orienta o paciente, né? Aquela questão assim, olha, você vai tomar esse medicamento durante 3 dias, né? Ou 5 dias, dependendo do caso. Se não melhorar, você volta até a farmácia para a gente fazer uma nova avaliação e, se for o caso, já faz o encaminhamento para um profissional de saúde, ou para uma unidade básica de saúde que tem acesso, ou para um profissional de preferência do usuário, né? E além dessa situação, dessas questões, é importante também a gente lembrar que o farmacêutico ele pode acompanhar o tratamento medicamentoso. Hoje, a gente tem, cada dia mais, as pessoas envelhecendo mais e usando medicamentos. Exato. Né? Então, o farmacêutico também ele pode fazer o que a gente chama de acompanhamento farmacoterapêutico. Como que é isso, Anderson? O paciente ele está sendo acompanhado por um profissional de saúde, o médico, né? E é diagnosticado, por exemplo, por uma doença crônica, que é hipertensão e diabetes, ou então colesterol alto, que a gente sabe que são doenças que não têm cura, mas ela tem um controle. E o farmacêutico ele pode ajudar principalmente na eficácia dessa terapêutica. Acompanhar esse paciente com resultados, por exemplo, nas farmácias hoje, o farmacêutico ele pode fazer a aferição de pressão arterial, a aferição de glicemia capilar, tanto para, de repente, observar se esse paciente ele tem que procurar um serviço médico para ser diagnosticado perante essas doenças, como para acompanhar a eficácia do uso desse medicamento que ele vai usar geralmente para o resto da vida, que é o que a gente chama de uso crônico desse medicamento. E o farmacêutico ele pode acompanhar essa questão da adesão, da eficácia. Talvez o medicamento ele não está fazendo efeito porque o paciente não está tomando as doses como foi prescrita. 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia. Então o farmacêutico ele pode ajudar principalmente o profissional médico que acompanha esse paciente, esse usuário, a procurar uma comodidade posológica melhor. Por exemplo, tem medicamentos que a gente tem que tomar 3 vezes ao dia. Talvez tenha alguns medicamentos que são da mesma classe terapêutica, que às vezes você consegue diminuir o número de tomadas para 1 ou 2 vezes. Isso para um idoso ou então para uma pessoa que trabalha fora, que tem dificuldade de levar esse medicamento, faz toda a diferença na hora de ter adesão ao tratamento medicamentoso. Então, é importante o farmacêutico fazer esse acompanhamento. E, claro, fazer a aferição da pressão, a aferição da glicemia, para ver se aquele medicamento também é adequado para a população. Talvez aquela pessoa que está usando aquele medicamento não está tendo uma eficácia total, né, ou efetiva daquilo. Então, de repente, o farmacêutico ele pode falar com o profissional de saúde, mandar uma carta ou através do telefone, numa ligação e ligar e sugerir, né, para que seja trocado um medicamento que, de repente, poderia ter uma eficácia melhor ou então o paciente ter uma adesão ao tratamento medicamentoso e aí sim a gente tem um sucesso nessa terapêutica. Então, há esse protocolo, esse consenso comum entre a área da farmácia e da medicina, entre vocês profissionais? Isso é uma coisa bem resolvida? Sim, sim. Pelo menos para a gente da farmácia e para a medicina isso é muito tranquilo, porque é sempre lembrando que o farmacêutico ele nunca faz um diagnóstico, né? Ou seja, eu não sei se aquele usuário ele tem uma hipertensão ou se ele tem uma diabetes. Ali na farmácia, ele pode desconfiar que aquilo pode ser um quadro de hipertensão, um quadro de diabetes. Então,
o farmacêutico jamais vai dar esse diagnóstico para o usuário. O diagnóstico é com o médico. Exatamente. Então, o que o farmacêutico faz é que, se observado que esse usuário ele tem um problema de saúde que possa ser uma hipertensão, uma diabetes ou possa vir desenvolver, ele faz o encaminhamento para o profissional responsável pelo diagnóstico, que é o profissional médico, ou então se for um problema odontológico para o dentista, né, qualquer uma das profissões. E o farmacêutico, ele faz esse acompanhamento, depois de diagnosticado pelo médico, né, do uso desse medicamento, né, se esse medicamento ele está sendo usado pela população. Porque quando a gente fala de não adesão, tem aquela adesão não intencional e adesão intencional. Porque às vezes o próprio paciente fala, eu estou bem, não estou sentindo nada, então eu vou parar de tomar o medicamento, vou tomar só quando eu estiver sentindo alguns sintomas. Mas essas doenças crônicas, principalmente a hipertensão e diabetes, que cada dia mais acomete a população, a gente sabe que são doenças silenciosas, que muitas vezes não têm sintomas, né? E se elas não estiverem controladas, as pessoas podem ter problemas relacionados a essa doença. Por exemplo, uma cegueira, no caso do diabetes, né? Pode desenvolver uma hipertensão, pode desenvolver um problema renal, né? Que são nos rins, né? Que são responsáveis pela filtração de todo o corpo. Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento pelo farmacêutico para garantir a adesão e também para garantir que tenha o sucesso nessa terapêutica. Vocês são os especialistas nos remédios, nos medicamentos, nessa química, física, o que há de envolvido nisso, nessa fabricação. Anderson, agora explica para a gente a diferença entre o farmacêutico, toda farmácia tem que ter um farmacêutico, esse profissional formado, nível superior, mas também tem os atendentes, os auxiliares. Qual que é a diferença para o atendimento de um e de outro? Isso, todas as farmácias têm que ter farmacêutico em período integral, né? Como prevê a lei, assistência integral. Então, em todo o horário de funcionamento tem que ter o farmacêutico prestando o que a gente chama de assistência farmacêutica para a população, dando todas essas orientações das quais a gente falou agora. Então, pode ser um ou pode ser dois farmacêuticos, e os técnicos de farmácia são os profissionais que auxiliam o farmacêutico, né? Então, eles fazem aquele primeiro atendimento, do qual eles abordam o paciente, e se o paciente precisar de uma orientação mais concisa ou mais importante, interessante, é importante sempre estar chamando o farmacêutico, né? E o técnico de farmácia também, ele pode ali, porque a gente sabe que a farmácia ela não vende só medicamentos, então ela é um local sanitário, onde vende também produtos relacionados à higiene, beleza e algumas coisas assim. O técnico de farmácia também, ele pode estar comercializando esses outros produtos. Correto. Então, basicamente essa diferença. Agora, a gente percebe que, como a gente disse desde o início do programa, que o farmacêutico é um profissional acessível. Muitas vezes as pessoas vão ao farmacêutico porque não tem plano de saúde, porque o sistema público de saúde é difícil conseguir uma consulta, um atendimento, então ele acha mais fácil ir no balcão da farmácia. Hoje a conduta do paciente mudou muito, ele chega... Ele tem mais consciência da sua saúde, do que ele precisa, mas por outro lado, essa confiança que é histórica nesse profissional farmacêutico ainda existe. Como é que é? A gente percebe essa confiança muito, muito forte, essa segurança que é de um farmacêutico, ainda mais esses que são antigos, que estão há muitos anos no mercado. Isso, exatamente. Com a informação mais acessível para a população, muitas vezes as pessoas acham, né, que entrar ali num site de pesquisas e pesquisar sobre um medicamento ou pesquisar sobre uma doença, eles vão saber todas as informações, né? E muitas vezes as informações que nós temos lá não são suficientes para que a pessoa tenha uma segurança no uso desse medicamento. Então, é o que a gente vem buscando resgatar, né? Como a gente falou na história da farmácia, entre a década de 80 e 90, o farmacêutico ele ficou um pouco longe da população, né? Então aí se perdeu um pouco esse vínculo, e os farmacêuticos mais antigos ainda têm essa questão da confiança, né? Se a gente for pegar lá na década de 70, de 60, o farmacêutico ele tinha uma importância política até dentro das cidades, né? Porque a população procurava mesmo esse profissional
para ter orientações sobre medicamentos, sobre saúde, né, que o farmacêutico ainda hoje pode dar também orientações sobre saúde. Então, é isso que a gente tem que resgatar. É importante também que o profissional busque esse resgate, né, que faça o atendimento ali no balcão, oriente a população e busque criar novamente essa identidade como os antigos farmacêuticos têm e tiveram no passado. E com relação às receitas médicas, muitas vezes a letra dos médicos são ilegíveis. Como é que está isso hoje? Existe uma legislação para isso ou não? Como é que vocês se preparam para enfrentar essa situação? Sim, isso é um problema principalmente para o paciente, que como a gente falou no começo, a segurança do uso do medicamento é muito importante. Então, é só lembrar a população que o farmacêutico ele não é especialista em decifrar a letra do médico, ele tem ali para dar essas orientações que a gente disse. Então, é importante também os profissionais prescritores entenderem da importância de prescrever legivelmente, porque aquela receita ela vai com o paciente. E mesmo o farmacêutico dando todas as orientações necessárias, às vezes quando ele tem uma dúvida de como usa, ele pode consultar aquela receita. E se não tiver legível ou tiver com uma dificuldade para a leitura, o paciente de repente pode usar aquele medicamento incorretamente. Então o Conselho tem várias campanhas, né, falando sobre o risco da receita ilegível, inclusive tem uma parceria junto com o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo, dos quais os farmacêuticos podem encaminhar, por exemplo, algumas receitas que estão ilegíveis para o Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo encaminha para o CREMESP e o CREMESP ele notifica esse profissional que está prescrevendo ilegivelmente para melhorar esse processo. Cada dia mais os prescritores estão conscientes da importância de prescrever legivelmente, mas é importante que todo mundo tenha essa consciência, né? O próprio farmacêutico, mesmo se atender essa receita que não esteja legível, mandar encaminhar para o órgão de classe, que é o CREMESP, para que o médico seja notificado e saiba da importância da prescrição correta em relação a isso. E nunca atender na dúvida, aquilo que a gente fala para os farmacêuticos. Se tiver uma dúvida, o que o farmacêutico também pode fazer é entrar em contato com esse profissional. Olha, doutor, eu estou aqui com a dúvida numa prescrição, o senhor poderia me confirmar o que está prescrito aqui? Porque, como a gente falou, existem muitos medicamentos que têm os nomes muito parecidos. Então, de repente, você acha ali que é uma clomipramina e o médico prescreveu uma clorpromazina, alguns exemplos que a gente está dando. E aí você se confunde e entrega o medicamento errado para esse paciente. Então, sempre é importante a gente estar fazendo esse contato com o profissional prescritor quando tiver dúvida na letra para garantir a segurança para o paciente. Compreendo, correto, Anderson. Anderson, tem um vídeo institucional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo que fala da importância do farmacêutico. Vamos acompanhar. São mais de 60 anos de carreira e nesse tempo eu vi muita coisa mudar, mas o farmacêutico continua sendo um profissional de confiança. Ele pode orientar você no uso correto de medicamentos, acompanhar seu tratamento e esclarecer dúvidas sobre a sua saúde. Por isso, quando o assunto é medicamento, a experiente é ela. Ouça a voz da experiência, converse com o farmacêutico. Ele pode ajudá-lo muito mais do que você imagina. Bem, então a gente viu esse vídeo do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo falando da importância do farmacêutico, Anderson, e ele fala justamente disso, da importância de conversar, converse com o seu farmacêutico, porque é um profissional que está ali, que pode dar muita orientação importante, que muitas vezes a gente não pegou lá com o médico, com a enfermeira, quando acabou de receber uma alta, ou foi a uma consulta. Isso, é conversar. Isso, exatamente. A gente sempre fala, né, que o farmacêutico é a última oportunidade, né, de o usuário ou paciente ter as orientações sobre os seus problemas de saúde ou sobre o uso de medicamento. Depois dali ele vai sair, né, para a comunidade ou vai voltar para sua casa e vai começar o tratamento medicamentoso. Então, ali naquele momento é muito importante ter essa conversa com o farmacêutico, lembrando que o farmacêutico está sempre disponível em todas as farmácias. Então, se tiver alguma dúvida relacionada ao medicamento, procure o farmacêutico para tirar essas dúvidas, tanto do uso do medicamento,
tanto da segurança de tomar aquele medicamento, as doses, as interações com alimentos que às vezes as pessoas não se preocupam, ou então interações com outros medicamentos que já tem em casa, que já faz uso. E uma outra coisa importante, Jaqueline, que é legal a gente lembrar, é o armazenamento desse medicamento em casa também. Às vezes as pessoas armazenam esse medicamento em locais que não são adequados e na hora do descarte desse medicamento também, se for descartado em local não adequado, no lixo comum ou na pia do banheiro, isso pode contaminar também o solo. E essas informações todas o farmacêutico tem e está disponível em todas as farmácias para dar orientação para a população. Anderson, nós chegamos ao final do programa. Olha, adorei a nossa conversa, saber a importância e como um farmacêutico pode nos ajudar nesse momento de um tratamento de saúde. Olha, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco e que você volte outras vezes. Eu que agradeço pelo convite, em nome do Conselho Regional de Farmácia, e é isso mesmo que a gente espera, que cada dia mais a população tenha essas informações sobre a sua saúde e que o farmacêutico, com certeza, é o profissional que pode ajudar ela nas orientações sobre medicamento. Obrigada. Gente, obrigada. Estamos terminando o Saúde em Foco. Você viu que conversa boa que a gente teve com o Anderson para saber a função, a responsabilidade do farmacêutico e como ele pode nos ajudar? Olha, eu espero que você tenha gostado. E se você quiser assistir novamente este programa, nós estamos no YouTube, no nosso canal TV Câmara Rio Preto. Você procura a playlist Saúde em Foco, tem diversos programas lá bem legais que você pode acompanhar. Muito obrigada por sua atenção e seu carinho e até o próximo programa. Tchau!